Olá, sétimo ano, bem-vindos à nossa videoaula de revisão da unidade temática 4. Para isso, vocês irão utilizar o caderno de atividades para acompanhar. Pessoal, antes de iniciar aqui, eu queria avisar vocês que eu estou com um cachorrinho que não está muito bom de saúde, então ele está aqui perto de mim. Então é possível que vocês ouçam sons dele se alimentando, se mexendo, tá bom? Bom, pessoal, com relação às características gerais das plantas, elas estão agrupadas no reino Plantae, tá? Então, vocês aprenderam sobre as briófitas, as pteridófitas, as angiospermas e as gimnospermas. Todas são plantas pluricelulares, significa dizer que elas têm muitas células. São autótrofas, ou seja, fazem a fotossíntese, e a maioria apresenta clorofila. Clorofila é um pigmento verde e que possibilita a fotossíntese. Aqui, ó, gente, nós temos as organelas celulares e a fotossíntese acontece aqui nos cloroplastos, tá? Das plantas. Mais adiante aqui nós temos uma observação importante sobre a fotossíntese e a respiração celular, que diz o seguinte: a fotossíntese e a respiração celular são processos que fornecem alimento, oxigênio e energia para os seres vivos, garantindo a realização dos seus processos vitais. Pessoal, mas é importante a gente, nessa parte em que vocês aprendem sobre a fotossíntese e respiração celular, compreender bem a diferença que existe entre esses dois processos, tá? Então, eu vou retomar aqui com vocês, com a tabelinha da apostila, para que a gente possa estar revisando as principais diferenças aqui nesses dois processos. Então, olha só, pessoal. Aqui nós temos uma tabelinha comparativa, né? Enquanto a fotossíntese ocorre nas células com clorofila, a respiração celular ocorre em todas as células. Lembrando, gente, que a respiração celular acontece nos seres vivos, inclusive nos seres humanos. É o processo que utiliza a glicose e oxigênio para liberação de energia. Com os vegetais não é diferente, tá? Então, eles também têm esse processo de respiração celular. Mas existe uma diferença entre respiração celular e fotossíntese, e é isso que vocês precisam compreender. Tá? Então, respiração celular acontece em todas as células e a fotossíntese somente naquelas que têm clorofila. Quando que acontece? A fotossíntese vai acontecer quando tiver presença de luz. Caso não tenha luz, né, vai dificultar o processo de fotossíntese. Quer ver uma experiência bem simples que vocês podem fazer? Peguem uma fitinha preta, pode ser aquela fita isolante, e embrulhe uma folha de um arbusto que você tenha na sua casa e deixe, e observe o que vai acontecer ao longo dos dias. Vocês vão constatar aí uma despigmentação. Essa folha ela vai ficando amarelada porque ela não consegue fazer fotossíntese, tá? A respiração celular ocorre nas 24 horas do dia, independente de luz solar. O gás carbônico é o gás absorvido, né, pelas plantas no processo de fotossíntese é o dióxido de carbono. Enquanto para a respiração celular, né, para a liberação de energia, é necessário oxigênio. Na fotossíntese, as plantas utilizam o gás carbônico e liberam o oxigênio, enquanto na respiração celular é liberado o dióxido de carbono. Eu vou puxar mais um gancho aqui e vou comparar com os seres humanos, tá? No caso dos seres humanos, o que acontece? As nossas células, elas estão utilizando oxigênio e a glicose para produzir energia. E aí, o produto de excreta delas é o dióxido de carbono. Como nós não utilizamos esse gás no nosso organismo, o que acontece? Ele vai ser eliminado através da respiração, tá? Então, nós expiramos e eliminamos esse dióxido de carbono que foi produzido pelas células. No caso da fotossíntese, tá? As plantas produzem o oxigênio e esse gás que é liberado. Então, é graças a esses organismos fotossintetizantes que nós temos oxigênio na atmosfera. Mas a maioria do oxigênio, né, a maior quantidade de oxigênio que nós temos é proveniente de algas e não das plantas, tá? Olha que interessante. Aqui, com relação ao resultado, tá? A fotossíntese armazena energia luminosa na forma de energia química e produz glicose, que é o alimento das plantas. Na respiração celular, libera energia acumulada nos alimentos.
Então, essa tabelinha aqui, gente, que está... Deixa eu ver só qual a página para falar para vocês. Na página 34 da apostila de vocês, ela explica bem certinho aqui a diferença entre esses dois processos. Caso vocês tenham dúvida, eu vou convidar vocês a dar mais uma olhada ali, fazer anotações, qualquer coisa me chamem, tá, gente? Mas existe a diferença, então, entre fotossíntese e respiração celular. As plantas têm esses dois processos vitais e ambos são bem importantes para que ela sobreviva. Continuando aqui, pessoal, a fotossíntese, como eu já disse ali em cima, ocorre nos cloroplastos, é realizado pelas plantas, algas, cianobactérias, ou seja, organismos que fazem fotossíntese, através da energia luminosa, da água, do dióxido do carbono e dos pigmentos fotossintéticos, como por exemplo a clorofila que vocês viram. A planta então produz o seu próprio alimento, que é a glicose, e libera o oxigênio. Aqui, pessoal, nós temos a reação química descrita, né? Então, dióxido de carbono mais água, sobre a influência da luz solar e da clorofila, vai produzir glicose mais oxigênio. Então, nós temos ali os reagentes e os produtos, tá? O produto da fotossíntese é a glicose e o oxigênio. A glicose a planta utiliza, né? Ela precisa de energia e o oxigênio ela libera. E aí, os organismos que se alimentam das plantas recebem bastante energia, que foi essa energia que ela conseguiu a partir da fotossíntese. Vocês já viram, né, sobre isso, a respiração celular, então, ela ocorre em todas as plantas, células das plantas, numa organela específica chamada mitocôndria. Lembra da mitocôndria, pessoal? A mitocôndria que vai possibilitar aí a liberação de energia. Aqui nós temos, então, a formulazinha da respiração celular, tá? Ela ocorre na mitocôndria e utiliza a glicose dos alimentos, mais o oxigênio e produz o dióxido de carbono, mais a água, mais a energia. Isso aqui ocorre também nos animais, tá, gente? Mas, como vocês estão aprendendo sobre as plantas, é importante que vocês saibam que nas plantas também tem. Bom, pessoal, com relação aos grupos de plantas aqui, com relação às briófitas, que foi o primeiro que vocês estudaram, nós temos como exemplos musgos, antóceros, hepáticas, são considerados espécies pioneiras, ou seja, aqueles que colonizam os ecossistemas, aqueles que vêm antes, ocorrem em ambiente úmido, porque precisa de água para se reproduzir, não tem vasos condutores de seiva, tá? Então não tem tecidos verdadeiros, são bem pequenininhas, né? Por não ter esses vasos condutores que levam a seiva por toda a planta, ela acaba sendo bem pequena. E aí esses nutrientes são distribuídos pelo corpo de célula por célula. Ocupam geralmente locais úmidos, tá? Então vocês vão encontrar esses indivíduos aqui nas rochas, perto de leitos dos rios. A reprodução se dá por alternância de gerações. Lembra lá que tem uma fase que é sexuada, em que a água transporta o gameta masculino até o feminino. E na fase assexuada ocorre a produção de esporos. Esses caem no chão, germinam e originam uma nova planta. Tá? Dúvidas com relação ao ciclo, gente? Revejam o vídeo que a professora postou. Eu postei um videozinho com as características gerais de cada um desses grupos, vídeos com as características dos ciclos reprodutivos. Mas se as dúvidas persistirem, também não hesitem em me perguntar. Bom, com relação às pteridófitas, é o grupo que vem na sequência. Nós temos como exemplos as samambaias, xaxins, cavalinhas, avencas. Essas já possuem vasos condutores de seiva. Por ter esses vasos, né, que possibilita um transporte maior, elas têm um maior porte e elas também acabam ocupando outros ambientes, né? Tem uma variedade maior. A reprodução é por alternância de gerações também. Na fase assexuada, os esporos produzidos por esse indivíduo vão originar o prótalo. Na fase sexuada, no prótalo se formam as estruturas reprodutoras, que são os gametas, masculinos e femininos, que na presença de água formam uma nova planta, tá? Lembra que nas pteridófitas, embaixo das folhas, embaixo do esporófito, nós temos uma bolinha lá que
que guarda os esporos, que a gente chama de soros, tá? Então, esses soros ali é o local onde ficam os esporos. O grupo que vem na sequência aqui são as gimnospermas. As gimnospermas são representadas pelos pinheiros, cedros, sequoias. Gimnosperma significa sementes nuas, ou seja, não tem frutos. A espécie aqui que é símbolo, né, que a gente utiliza como exemplo aí, inclusive nós temos na nossa região, é a Araucária angustifolia, ou seja, a Araucária paraná, né, o pinheiro paraná, que vocês conhecem bastante, inclusive a época de pinhão. Essas apresentam vasos condutores, têm um grande porte, né, são bem grandes. O primeiro grupo de plantas que apresenta sementes, então briófitas e pteridófitas que vocês viram lá em cima não tem sementes, esse é o primeiro grupo que tem sementes, porém não tem frutos. A reprodução também é por alternância de gerações. Na fase assexuada ocorre a produção de esporos e na fase sexuada o grão de pólen e a osfera. Tá? A dispersão aqui, gente, é por meio do vento, diferente das briófitas e pteridófitas, que era exclusivamente através da água, né? E a dispersão que é através do vento chama-se anemofilia, tá? Aqui nós temos o último grupo de vegetais, aqueles que tiveram sucesso, ocuparam os mais diferentes ecossistemas, são as angiospermas. Aqui todos os exemplares, né, tem vasos condutores de seiva. É o grupo de vegetal que tem maior biodiversidade. Possuem flores, frutos, sementes, tá? Esses frutos, eles são originados a partir do ovário, né? Na maioria das vezes, dessas flores. Como essas plantas possuem flores que são bem atrativas, coloridas, né? Com a presença de néctar, enfim, chama muita atenção de agentes polinizadores que ajudam na reprodução. Esses agentes polinizadores podem ser insetos, pássaros, morcegos, e são atraídos pelas cores, formas, cheiros das flores, né? E aí tem os frutos também. Com relação aos frutos, os animais acabam se alimentando dos frutos e daí vão eliminar suas fezes muitas vezes longe dali e essas sementes saem nas fezes e acabam germinando. Então, essas plantas acabaram ocupando grande parte do território, né, do nosso planeta, em razão disso. Tá? Então, essa é uma outra informação importante. Então, enquanto briófitas e pteridófitas se reproduzem através da água, as gimnospermas utilizam o vento e as angiospermas têm muitos agentes polinizadores que contribuem para a dispersão né, das estruturas reprodutivas. Pessoal, com relação aos órgãos vegetativos, são aqueles que estão relacionados ao processo de nutrição, sustentação das plantas, estão envolvidos na absorção, tá? Na produção de substâncias, e são o raiz, o caule e as folhas. A raiz tem a função de fixar a planta no solo, absorver água, sais minerais, por vezes armazenam substâncias nutritivas, como por exemplo amido, e são classificadas em subterrâneas, aquáticas e aéreas. O caule é o órgão de sustentação e de condução de seiva. No caso das briófitas, não tem caule, tá, gente? É cauloide, porque não tem tecidos verdadeiros. Nos demais tem caule. Neles estão os vasos condutores. Em árvores de grande porte, o caule é mais firme e resistente. A gente fala caule lenhoso, né? Graças a uma substância chamada lignina. Essa resistência, então, se dá essa lignina. E são classificados como aéreos, subterrâneos e aquáticos. As folhas são responsáveis pela maior parte da fotossíntese. Estão relacionadas também aí ao processo de respiração e transpiração que vai ocorrer pelos estômatos. Quando o local é bem úmido, esses estômatos permanecem abertos por mais tempo, porque eliminam esse excesso de água. E quando o local é muito seco, esses estômatos eles ficam fechados, impedindo assim que a planta desidrate, tá? E olha que interessante também sobre os estômatos. Estão relacionados também às trocas gasosas.
Eles estão localizados geralmente na parte inferior da folha e são formados por células modificadas que controlam a entrada e saída de gases, incluindo o vapor d'água que eu acabei de falar. Com relação aos órgãos reprodutivos das plantas, são eles as flores, os frutos e as sementes. São bem característicos das angiospermas. As flores protegem as estruturas produtoras de gametas e os frutos protegem as sementes, que facilitam a dispersão. Lembrando que é dentro da semente que tem o embrião, que vai dar origem a uma nova planta, tá, gente? É na flor que ocorre a fecundação, originando os frutos e as sementes. As flores são originadas por folhas modificadas, como, por exemplo, como as pétalas, as sépalas. As estruturas reprodutivas são formadas pelos estames, parte masculina da flor, nos quais produzem-se os grãos de pólen, e o carpelo, que é a parte feminina, que contém o ovário. O processo de transporte do pólen até o carpelo é chamado de polinização, lembrando que nas angiospermas nós temos vários agentes polinizadores. E após essa fecundação, o óvulo fecundado dará origem ao embrião. E o ovário vai se desenvolver no fruto. O fruto tem a função de proteção e dispersão de sementes. O fruto normalmente é desenvolvido a partir dos ovários das flores que se desenvolvem após a fecundação. Em alguns casos, das partes florais, tá? E aí a gente chama de pseudofrutos, né? Vocês viram exemplos aí, né? Como, por exemplo, o caju, a maçã, tá? Que são exemplos de frutos que não se originam do ovário. Com relação às sementes, tá? São estruturas responsáveis por abrigar o embrião da planta após a fecundação. Nas angiospermas, o embrião pode conter uma ou duas folhas embrionárias, que são aquelas folhinhas gordinhas, né? Com bastante nutriente. Quem não conhece, quem nunca viu e tem curiosidade, pode estar plantando feijão. Aquelas duas folhinhas gordinhas que surgem primeiro são os cotilédones, tá? Esses cotilédones, eles servem para classificar as plantas, tá? A gente consegue separar elas em grupos por conta dessa presença. Quando é um só, a gente chama de monocotiledônia e quando apresentam dois, dicotiledôneas, tá? A germinação só ocorre em ambiente favorável, temperatura, luminosidade, umidade, oxigênio adequados. Isso varia também de planta para planta, tá, gente? E é isso, gente. Essa foi a revisão, então, da UT4. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me perguntando. E aí a professora faz uma explicação individual naquilo que você não conseguiu compreender ainda, tá? Então, um abraço, até a próxima videoaula.